Muito bem, deixa eu pegar aqui. Isso. Boa noite, gente. Tá fraquinho. Boa noite. Ah, tá aqui no meu churrasco hoje. Eu comi, né? Né, Gerson? Hã? Nós comemos churrasco hoje, né, Gerson? O churrasco ainda não é muito bom, mas acho que deu certo, né? Hã? Ficou bom? O problema foi aquela tábua de carne do Corinthians. Então, eles pediram fazer churrasco hoje e me deram uma tábua de carne do Corinthians para cortar a carne assim. É sacanagem. Aí é sacanagem. Mas muito bem, gente. Eu queria falar com você hoje. Deixa eu falar assim. Eu queria falar com você hoje, continuar falando com você sobre a nossa série de mensagens chamada Colossenses. E a pergunta que eu faço para você, para nós começar, é... Obrigado, Nerson. Quem já leu a carta de Paulo aos Colossenses? Levante a mão aí. Quem está lendo agora, nesse período de mês? Gente, leia Colossenses. Gente, Colossenses são apenas 3 capítulos. Colossenses é um espirro, 4 capítulos, perdão. Você é um espirro, você já leu ele. É fácil de ler. Colossenses é uma carta onde Paulo vai nos trazer a dimensão do amor de Deus em nossas vidas. E eu queria nessa noite falar com você a partir de uma pergunta, que é: qual o segredo do sucesso? É essa pergunta que, quando eu li esse texto, me veio ao coração. Eu quero falar com vocês. Colossenses capítulo 2, do versículo 8 a 10. Só para você se inteirar, nós falamos semana passada do capítulo 15 ao capítulo 23, da supremacia de Cristo. E aí depois Paulo, no versículo 24, começa a falar sobre, ele se alegra com o sofrimento, né, com o trabalho que a igreja, o trabalho que ele fez pela igreja. Ele se alegra porque ele sabe que ele está pregando o verdadeiro evangelho. Só para vocês entenderem, nós estamos aqui num contexto onde não somente existia o cristianismo sendo pregado, não tinha somente o evangelho sendo pregado. Nós estamos num contexto onde tinha outras coisas sendo faladas sobre fé, sobre transcender, sobre a busca pela espiritualidade. E Paulo então está combatendo isso da igreja de Colossos. E quando nós chegamos nesse versículo, versículo 8, do capítulo 10, nós vamos ver o seguinte. Diz assim o texto, está projetado aí para vocês. Diz assim: tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Só ele. Você vai perceber que Paulo vai falar algumas palavras que me chamaram a atenção nesse texto, e talvez chamou sua atenção nesse texto. Primeiro, Paulo fala o seguinte: olha, tenha cuidado para que ninguém vos escravize com filosofias vãs e enganosas. O que é filosofias vãs e enganosas? Por isso que quando nós lemos a Bíblia, é importante nós pegarmos essas palavrinhas e nós aprofundarmos ela, nós tentarmos extrair dela o que o texto quer nos ensinar. Então, o que é filosofias vãs e enganosas? Nós estamos num momento, como eu disse para vocês, onde outros pensadores estavam ensinando outras coisas
para a igreja. E quando eu vou buscar isso, nós vamos perceber que essas filosofias que Paulo está dizendo era uma influência principalmente do gnosticismo. O gnosticismo era um ensino que foi na época do cristianismo, surgiu, que também tentava explicar Deus. Só que essa filosofia, ela sugeria que o conhecimento superior e a verdade espiritual só podem ser acessados através de intermediários ou seres angélicos. Isso quer dizer o quê? Só por meio de anjos, outras divindades, para poder você chegar a essa transcendência. E além disso, o gnosticismo não tinha essa afirmação de que Jesus é o Filho de Deus. E esses ensinos estavam entrando na comunidade de fé, estavam entrando na mente dos cristãos, daqueles que se diziam cristãos, que criam em Deus. Isso estava trazendo uma bagunça. E aí então ele vai ensinar sobre essas filosofias vãs e desse sincretismo religioso, que é essa mistura de elementos de uma religião na outra religião. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. Mas a primeira palavra que chama a atenção foi essa: filosofias vãs e enganosas. Depois Paulo vai falar sobre esses princípios. Depois ele diz que Cristo habita corporalmente toda a plenitude. E essa palavra é uma palavrinha que eu já ouvi algumas vezes. Não sei se você já ouviu essa palavra, plenitude. O que é plenitude? Parece o nome de uma banda, né, qualquer, é plenitude, né? Ou capa de um CD, nossa, é antigo CD, nem existe mais, eu acho. Mas plenitude, o que é plenitude? O que é algo pleno? E aí eu fui buscar um pouco sobre essa palavra, e essa palavra, Paulo está dizendo o seguinte, né, que nele, isso é em Cristo, habita toda a plenitude da divindade de Deus. E essa palavra, gente, é uma palavrinha simples, que vem do grego pleroma, que significa basicamente essa totalidade, completude de Deus. A palavra então significa, no seu sentido básico, algo que está cheio, completo, sem falta de nada. Isso é plenitude. Deu para entender? Plenitude então é algo que está cheio, está completo, não falta nada. Nada. Então, nesse sentido, dentro desta tese, Paulo descreve que Jesus está completo de Deus, não falta nada de Deus. Isto é, a totalidade de Deus está em Cristo. Isso é, Deus reside em Cristo. Isso nos traz a conclusão, então, que Jesus, esse Jesus que Paulo está dizendo, ele é Deus. Porque não falta nada de Deus nele. Diferente de nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança. Não somos plenamente iguais a Deus. Nós somos a imagem e semelhança. Então, nesse sentido, quando nós pensamos em plenitude, é estar cheio de Deus. Essa ideia, então, me traz que Cristo não somente era cheio de Deus na questão espiritual, mas corporalmente ele também se parecia com Deus. Essa não era somente algo espiritual, ela habita corporalmente em Cristo, ou seja, na sua encarnação. Isto afirma então essa unidade: Deus Pai, Deus Filho. E aqui então, quando nós lemos esse texto, presta atenção ali, ó. O texto vai dizer o seguinte, que pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ok, entendemos que Cristo é plenamente
Deus. Mas olha que interessante depois. Diz o seguinte: e por estarem nele, quem está nele? A comunidade, os cristãos estarem nele, Jesus, que é o cabeça de todo o poder e autoridade. Vocês, isto é, essas pessoas, vocês receberam a plenitude. Então, quando você diz que você é um cristão, você crê em Jesus, segundo o apóstolo Paulo, você recebe essa plenitude também. Você está cheio de Deus. Amém, irmão? Você está transbordando Deus na sua vida. Essa é a ideia. Você não é Deus, não é isso que eu quero, mas você está completo. Você era para estar completo de Deus. E aí me vem a pergunta: qual é a fórmula do sucesso? Então, se para mim, você, nós que cremos que Jesus é Filho de Deus, é o nosso autor e consumador da nossa fé, morreu e ao terceiro dia foi ressuscitado e vive e reina em nossas vidas, amém, gente? Amém? Se nós cremos nisso, então nós recebemos essa plenitude, nós deveríamos ser cheios de Deus. E a pergunta que me vem então é: o que é estar cheio de Deus? O que é estar cheio de Deus? O que é, qual a forma do sucesso? Onde está ela? Ou de que forma posso alcançar o sucesso? Talvez você já ouviu essa pergunta, talvez você já se fez essa pergunta para você mesmo. Aonde alcançar o sucesso? O que é sucesso para você? O que é sucesso para você? Talvez você pense: sucesso é eu ser bem sucedido na vida. Não está errado. Sucesso é ter os meus filhos crescidos, né? Cada um tendo a sua vida bem. Talvez seja um sucesso. Sucesso para você talvez seja, para você que gosta de futebol, se seu time ganhar campeonato todo ano. É um sucesso. O que é sucesso para você? E não está errado, gente, você pensar dessa forma, querer ter algo, você querer buscar. Você tem que ser assim. Nós precisamos ser uma vida em movimento, que desenvolve, que cresce, que busca. Mas a questão é que a vida não para aí. Porque quando eu penso que sucesso, eu cheguei num patamar. E quando eu olho para Cristo, o sucesso, o patamar de sucesso não para por aqui. Porque o sucesso humano não tem a ver com plenitude. Sucesso humano não tem a ver com o que Paulo nos ensina em Colossenses. E a Bíblia nos traz esse algo mais do sucesso. Porque se eu tenho sucesso de ser bem sucedido, vamos pensar assim, o sucesso para mim, Geni, é ter uma tracker branca. Amém? Ok, comprei a tracker branca, é um sucesso. Agora consegui. Vai passar 1 ano, 2 anos, já tenho vontade de trocar de carro novo. Já não é mais sucesso a tracker, é outra coisa. O sucesso humano, gente, ele tem prazo de validade. Tem prazo de validade, porque nós, seres humanos, nós não somos satisfeitos, nós somos sempre insatisfeitos. Não sei se você é assim. Você quer uma coisa, você compra. Comprei, passa 2 semanas, não quero mais. Quero outra, e quero outra. Nós somos insatisfeitos, nós somos insaciáveis. Por isso que o sucesso humano, gente, sempre vai deixar um vazio em nossa alma. Presta atenção. O sucesso humano sempre vai deixar um vazio em nossa alma. E aqui eu quero então trazer para você o sucesso que Paulo nos ensina, o segredo do sucesso que Paulo nos ensina. Então, o sucesso é encher os vazios da alma com aquilo que é sólido e eterno. Por que sólido e eterno? Diferente da sociedade que nós vivemos, sociedade líquida,
Quem leu Bauman sabe o que é sociedade líquida. Aonde tudo é descartável, aonde a minha amizade com o Nelson é descartável. Se o Nelson me der vacilar comigo, eu não quero mais ser amigo dele. Uma sociedade onde casamentos já não se sustentam mais, onde a fé já não se sustenta mais numa verdade que é Jesus, aonde uma sociedade onde tudo passa de uma forma muito rápida. Quando nós buscamos algo sólido, nós só encontramos algo sólido naquilo que é imutável, que é Deus. Deus é o mesmo no início, no meio e será no fim. Amém, irmão? Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o início, ele é o fim. E esse Deus nos ensina então que o sucesso é se encher dos vazios da alma com aquilo que é sólido, que é Deus e que é eterno, aquele que não acaba. Aquele que não acaba. A minha profissão, gente, vai acabar. O meu dinheiro vai acabar. Já está acabando já, né? Dia 13, né? Daqui a pouco vai acabar, acabou, né? Chega, né? Dependendo do cidadão, né, gente? O dinheiro já acabou já, nem começou o mês ainda. Acaba. O sucesso da minha filha, do meu filho, vai passar. Porque talvez para mim e para minha esposa o sucesso nosso era ter filhos. E nós tivemos 2 filhos, um casal. Mas daqui a dia não vão mais estar com a gente, vão morar com a esposa, com o esposo, e isso já me dói pensar dessa forma. O ninho vazio, né? Mas vai acontecer. E aí vamos buscar o sucesso deles. E a vida é assim. Por isso que buscar o sucesso é encher os vazios da alma. E aí nesse momento que a alma fica vazia. A alma esvazia, você percebe o vazio da alma quando há frustração, quando há decepção, quando você perde o controle das coisas. Aí você percebe que você não é dono de tudo, de todos. Aí você começa a perceber que um vazio que existe em você. E é nesses momentos que eu vou buscar Deus. Por exemplo, quando você passa por uma enfermidade, você percebe que ali no meio do hospital você não é nada. A qualquer momento você pode apagar, ir embora. E ali então você começa a buscar a presença de Deus. Por quê? Porque a sua alma está no vazio. E esse vazio é preenchido somente com Deus. Somente com Jesus. O problema, gente, é que esse sucesso que nós falamos, para viver esse encher de alma com aquilo que é sólido e eterno, nós precisamos primeiro entender se nós estamos vivendo um sincretismo religioso. Como eu disse no início, o sincretismo é essa mistura de verdades. Ah, não, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Não, mas se eu pegar aqui essa plantinha aqui, fazer uma simpatia assim, vai dar certo também. Se eu pegar esse aqui e virar de posto na minha casa, né, vou tirar o olho gordo também. Então a gente vive um sincretismo. A gente pega, mistura aqui, mistura ali e acaba virando uma salada. Ah, não, se eu der 3 pulinhos agora aqui, vai passar, certo? Então, a gente vive esse sincretismo religioso. E não somente isso, os diversos evangelhos que têm sido pregados. Gálatas nos ensina, Paulo nos ensina em Gálatas que naquela época já existia um evangelho sendo ensinado que não é o evangelho da cruz, não é o evangelho da salvação, não é o evangelho da graça. Quanto mais hoje, nós cremos em tudo. Em tudo. Eu creio em Deus. Mas se o meu cachorro fala alguma coisa, eu creio no meu cachorro também. Eu começo a crer em um monte de coisa. Isso é sincretismo religioso. Nós viramos uma mistura. Nós não firmamos o nosso coração em uma verdade. Nós não firmamos uma fé numa verdade. E esse sincretismo tem atrapalhado o encher da alma. Porque lembre-se, gente, ouça isso. Nenhuma criação
Nenhuma criação tem o poder para ser pleno na sua vida. Nenhuma criação. Só aquele que criou pode ser pleno na sua vida. Tudo que está abaixo de Deus foi criado, gente. Tudo. Não há nada. Existe sim. Pessoas deixaram legados, pessoas que deixaram ensinamentos. Isso tem que ser contemplado, mas não pode ser jamais idolatrado ou feito como uma religião. Porque religião vem do latim religare, isto é, algo que liga você a Deus. Algo que liga você a Deus. Então cuidado com essa mistura religiosa. Além do mais, quando pensamos em sucesso, eu penso que muitas vezes nós vivemos um embate entre vida religiosa e vida consagrada. Vida religiosa, o que é, gente? Vida religiosa, eu cumpro todos os meus ritos religiosos. Então, quais são os meus ritos religiosos? Eu venho à igreja no domingo, eu dou meu dízimo, eu faço minha oração antes de almoçar, de jantar, e quando dá tempo eu faço minha oração de dormir. Aí quando o pastor pede, eu faço um jejum, quando não pede, eu não faço. Eu vou cumprir meus ritos religiosos. E só. Vida consagrada, gente, é você, independente do momento que você está vivendo, é dizer: Deus, está aqui nas suas mãos a minha vida hoje. É todas as manhãs você acordar, você olhar para a sua vida, independente do que está acontecendo, você dizer: Deus, está aqui nas tuas mãos a minha vida. Porque eu sei que eu fui sustentado pelo Senhor quando eu dormia, segundo o Salmo nos ensina. Mas eu não sei como vai ser o dia de hoje. Mas uma coisa eu sei: o Senhor estará comigo todo dia, todo tempo. Consagrar a vida ao Senhor é você ter uma vida de intimidade constante com Deus, uma vida de confiança, uma vida de fé, aonde todos esses ritos que eu citei se tornam nas orações. Deus, nós consagramos essa noite ao Senhor, nós consagramos os instrumentos, nós consagramos as vozes, tudo, o equipamento, tudo nós consagramos ao Senhor, para que possa ser um louvor em espírito e em verdade, com excelência ao Senhor. Quando você consagra ao Senhor a sua vida, você está dizendo o seguinte: Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, e tudo que eu fizer, e aquilo que eu pensar, eu vou fazer e pensar antes pensando no Senhor, pensando em glorificar o Senhor, porque dele, para ele foram feitas todas as coisas. E é nesse sentido que nós precisamos entender essa vida religiosa que é consagrada. Ainda nós precisamos entender que o vazio da alma acontece quando nós insistimos em nos preencher com coisas líquidas e superficiais. A vida cristã, gente, não pode ser mais uma demanda em nossa agenda. Preste atenção nisso. A vida cristã não pode ser mais uma demanda na sua agenda. A sua agenda tem um monte de coisa lá, de fato. Mas jamais a vida cristã tem que ser uma demanda ali. Mais uma. A sua vida cristã tem que ser algo que vai sustentar toda a sua agenda, todos os seus afazeres, toda a sua vida. E esse sustento da vida é você buscar fontes que preenchem você, como disse semana passada. É você buscar esse autoconhecimento. Quanto mais você chega perto de Jesus, mais você se conhece. Quanto mais você chega perto de Deus, mais você se conhece. Mais você percebe o quanto você e eu, quanto nós somos falhos. Quando nós chegamos perto de Deus, quando nós nos preenchemos com coisas sólidas, nós nos valorizamos. Hoje nós vivemos uma sociedade da baixa autoestima. Na verdade, nós vivemos dois extremos, né? Uma super autoestima elevada e a baixa, porque a baixa olha alta e aí fica esse contraste. Eu queria ser ela ou ele, mas eu não consigo, então eu não presto, não vale nada e acabou. E muitos adolescentes, jovens,
adultos estão vivendo essa situação, essa baixa autoestima devido aos padrões que são colocados. E essa baixa autoestima não faz você desvalorizar. Se valorize, cara. Se valorize. Não é para vanglória, não é para soberba, mas é para você ver, não, Deus me fez assim, Deus me deu capacidades, e eu estou aprendendo, e vou aprender, vou continuar aprendendo, e busque isso. Porque quando você fica preso na baixa autoestima, você não consegue dar passos de crescimento. Mas quando você se liberta disso, e você começa a olhar o que Deus fez com você, o que Deus está fazendo, você começa a dar passos diários de crescimento e maturidade. Então, essa valorização e também convicções. A pergunta que eu sempre faço para quem tem aula comigo, eu pergunto: você tem certeza quando você vai acontecer o bem? Se hoje acabasse tudo hoje acabasse tudo, quando você iria? Você tem essa convicção do seu coração? Por que eu falo dessa convicção, entre outras? Porque essa Bíblia deixa claro para nós: creia em Jesus, confesse Jesus e você será salvo. Eu tenho certeza absoluta, isso é convicção, gente. Eu sei para onde eu vou quando acabar isso aqui. Isso é convicção, porque a Bíblia me ensina isso. E se eu não crer nisso, então para mim o cristianismo não faz sentido nenhum. Estar aqui cantando, louvando, pregando para vocês, pregando algo que eu mesmo não creio. Nós precisamos ter convicções daquilo que cremos, e não ficar ser jogado igual um vento do lado do outro. Ah, falou, não é verdade, eu creio nisso. Não, agora é lá, então lá é verdade. Lá não, agora é lá em cima é verdade, eu creio naquela verdade. Convicções. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Quem é o Espírito Santo para você? Quem é a Trindade para você? O que é a vida eterna para você? O que é transformação? O que são os frutos do Espírito? O que é reino de Deus? Para quem faz aula aqui do Sandro e da Keila, está estudando sobre o reino de Deus, que é fantástico. Convicções. Tenha convicções. Aí você vai pensar: pastor, mas eu não tenho, porque eu não entendo. Então é hora de você começar a buscar conhecimento, buscar pessoas que te ajudem, e não ficar se murmurando, reclamando, dizendo: não sei, não posso, não consigo. Não, saia do seu, levante-se e saia e ande. Deus coloca pessoas ao seu lado, Deus coloca possibilidades, Deus coloca para você situações para você aprender e desenvolver. Mas muitas vezes nós ficamos mais reclamando, e nós não queremos dar passo. E por fim, gente, o sucesso então é deixar um legado. Sucesso é deixar um legado. Não que eu vou fazer uma estátua lá do Ricardo, a estátua dele lá, não. A estátua do Frank, né? Homem bonito, né? Gordo. Não é isso. Mas a pergunta é: quando as pessoas lembram de você, elas lembram do quê? De quem? É isso aí. Lembram de quem? Legado, gente. Legado. Quando os seus filhos crescerem, você que tem filho pequeno, ele vai olhar para trás e vai lembrar qual é a mãe que ele teve, qual o pai que ele teve. Quando você não estiver mais aqui nesse lugar, as pessoas vão lembrar de você. Como você vai ser lembrado? O que você vai deixar construído para a geração que vai chegar? Quais os princípios, valores que você vai deixar? Para nós somos pais, gente, nós temos uma herança que Deus nos deu em nossas mãos, nossos filhos. Hoje, deixa eu contar uma situação. Hoje eu tive que dar um tapa no meu filho. Doeu mais em mim do que nele, mas eu tive que fazer isso. Certo, Cleber? Tapinha, bom. Tive que dar, né? Porque ele fez uma coisa que eu abomino em casa, e eles sabem, a gente
Ele não tinha feito isso, ele fez hoje uma birra que eu gostei. Cheguei em casa, um tapa nele, falava isso, para ficar de castigo do pai. Nossa, gente, eu sei, depois eu saí, fui pra rua buscar um negócio. Nossa, eu quase chorei na rua sozinho. Porque doeu, gente, dói. Meu Deus do céu, eu não sei lidar com isso, mas tive que fazer. Porque eu sei que talvez é a última vez que eu vai fazer aquilo aqui, nunca mais vai fazer. Mas se eu deixasse, talvez ele fosse muito pior aqui. Então, a gente começa a perceber, gente, que as pessoas que estão à nossa volta, elas estão olhando para nós, para você, para mim. E é importante você saber disso. Saber que você precisa, nós precisamos deixar um legado. Sucesso é você preencher o vazio da alma com aquilo que é eterno e que é sólido. Eu quero concluir, gente, pensando com você o seguinte. Novamente a pergunta do início. Qual a forma do sucesso? Onde está ela? De que forma posso alcançá-la? Tem um autor, um pastor, ele é pastor e autor também, John Maxwell. Ele diz o seguinte: o sucesso é alcançar o máximo de seu potencial enquanto contribui para a vida dos outros. Quando eu li essa frase dele, eu lembrei de uma pessoa. Lembrei de Jesus. Jesus, ele fazia isso aqui constantemente. Contribuía para a vida dos outros. E quanto mais ele estava com as pessoas, mais as pessoas celebravam ele como filho de Deus. Sucesso, gente, é a gente olhar para o próximo como a ti mesmo. É amar Deus sobre todas as coisas. É entender que nós somos cheios de Deus. Você e eu somos cheios de Deus. Quero concluir com vocês dizendo isso. Essa é a verdade para você e para mim. Nós precisamos entender que a plenitude de Deus, está em você e está em mim. Amém, amém? O que é a plenitude? Estar completo, estar cheio. E Jesus nos dá isso como forma de graça para você e para mim. Nós somos cheios de Deus em nossas vidas. A pergunta é: olha para mim, que tipo de sucesso você tem buscado na sua vida? Qual tipo de sucesso você tem buscado na sua história? Quantas frustrações você já teve buscando esse sucesso que você está almejando? Quantas decepções você já teve? E a pergunta é: talvez seja hora de você mudar o seu foco do sucesso e entender que aquilo que você está almejando na vida é um patamar importante. Sim, você vai chegar em nome de Jesus, mas existe algo além disso, que é a paz que sai todo entendimento, que é o coração cheio, o coração transbordante, um coração aonde aprende todos os dias, todas as manhãs, e tem sido transformado dia após dia. A alma cheia daquilo que é sólido e que é eterno. Vamos ficar de pé, gente? Eu quero convidar você a pensar comigo sobre o nome de Jesus. Nós falamos aqui de Jesus, nós cantamos, nós celebramos Jesus. Paulo nos ensina de Jesus. Mas perceba que Jesus, ele foi lembrado, será lembrado eternamente, porque ele deixou algo especial para você e para mim. Jesus preencheu a sua e a minha alma. Jesus nos preenche, sabia? Eu sei que talvez amanhã, quando estiver lá no seu trabalho, na sua demanda, vai surgir aquela situação que você tem que resolver. Talvez você não lembre disso. Mas eu quero dizer para você que a plenitude de Deus na sua e na minha vida
é entender que, independente do que está acontecendo com você hoje, a presença de Deus é real. O nome de Jesus é real na sua e na minha história. Porque a Bíblia diz que no terceiro dia, no domingo, Maria foi lá no túmulo e ali ela não encontrou mais Jesus. Aquele homem que estava morto, que era o comum, alguém morto numa sepultura, não existia mais. Por quê? Porque Deus o levantou novamente. Porque Deus ressuscitou o Filho dele. A plenitude de Deus foi revelada neste momento. E ao ser ressuscitado, Jesus então diz para você e para mim: você também está cheio de mim. Você está cheio de Deus. Por que ficar buscando em lugares que não faz sentido mais? Por que ficar buscando em locais que não faz sentido mais? Para que ficar em decepções, frustrações, medos? Por quê? É hora de você dar um passo na sua vida, dar um novo ânimo para a sua vida, porque o Espírito Santo habita em você. Creia nisso. Feche seus olhos, eu quero orar para você. Feche seus olhos. Pai, nós declaramos nessa noite que o nome de Jesus é aquele que está acima de todas as coisas. É lembrado na história. É lembrado, Pai, em todo o tempo, porque esse nome vive e reina em nossas vidas. Esse nome, ó Pai, não é de alguém que está morto, não é alguém que está no madeiro pregado, mas esse nome é daquele que habita e reina em nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, nessa noite nós queremos declarar essa verdade. Pai, em nome de Jesus, que possamos viver essa verdade, que o nome de Jesus é real em nossas vidas. E assim nós possamos buscar o sucesso. O sucesso, não o sucesso que o mundo quer nos dar, mas algo muito maior, que é viver junto com Jesus, é viver a plenitude de Jesus, é ser transformado por Jesus. É muito bom compartilhar com vocês as boas novas do Evangelho. Aqui é o pastor Wagner, pastor aqui da IPI Vida. Você acabou de assistir mais uma mensagem do nosso culto de celebração. E se você foi tocado por Deus, se o Espírito Santo falou no teu coração a partir desta mensagem, eu lhe convido a vir nos conhecer, vir nos fazer uma visita. Tenho certeza, será muito bem recebido. Mas caso você more longe e você gostou da mensagem, eu desafio você então a assistir as outras mensagens, as outras playlists deste canal, do nosso canal, tá bom? Aproveite, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vai lá no nosso Instagram, @IPIVida, e também nos segue lá. Que Deus te abençoe, que Deus continue transformando você, trazendo para você uma jornada de fé e esperança. Um grande abraço.